galera, tudo bom? O vídeo de hoje é para falar do Lua de Larvas. Esse foi um livro que eu vi muitas pessoas postando vídeos e comentários sobre ele depois da Bienal. Acho que teve uma conversa, né, sobre a escritora, ou com a escritora lá, não tenho muita certeza agora, mas eu vi bastante gente falando. E na Feira do Livro da USP, o livro estava super baratex, decidi comprar para ver, né, do que se tratava. Eu não sabia absolutamente nada sobre o livro, eu só sabia que as ilustrações iam ser divertidas. Então eu comecei a ler, e assim, a paginação do livro, a edição é muito bacana, porque as letras são extremamente espaçadas, aquela coisa meio para criança, sabe? Aquela letra grande, espaçada, e os capítulos só começam, né, nas páginas ímpares aqui, então, né, às vezes você fica, né, muitas folhas em branco ali. E foi muito bacana de ler o livro, porque a escrita dela é bastante clara, é bastante fácil, a diagramação ajudou, mas as ilustrações, assim, com certeza. Porque as ilustrações começam e a cada novo capítulo, a ilustração ela vai criando uma historinha, ela vai andando. Então, por exemplo, tem uma abelhinha, que a cada capítulo que você lê, a abelhinha vai andando na folha. E aí vai sendo contada uma historinha a partir dos animaizinhos, né, que vão aparecendo aqui nas ilustrações. Então tem horas, assim, eu me peguei lendo o livro, acho que no primeiro dia eu li tipo 90 páginas do livro. E eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu só li essas 90 páginas, porque o começo ficou meio, sabe, umas coisas meio aéreas, eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Eu só sei que eu li tanto porque eu queria ver a evolução da historinha da ilustração. Então é uma coisa que também acelera bastante a leitura. E as ilustrações não são historinhas assim aleatórias ao que está sendo contado no enredo do livro mesmo, tá? Você vê que elas são sarcásticas, que elas estão contando a mesma história, mas com uma linguagem diferente, e eu achei isso incrível, tá? As ilustrações realmente me prenderam e são bastante interessantes, dá pra até ter uma conversa só sobre elas, eu acho. Bom, o livro vai contar a história do que seria um dos países do mundo, ele não especifica qual, né? É o ano de 1956, então o ano em que o homem supostamente pisou na Lua, e o nosso universo, a nossa sociedade está diferente. Diferente fisicamente, porque o mundo foi destruído por guerras. Esse país foi assim esculhambado depois de muitas guerras, ele não especifica quais, mas entende-se que depois da Segunda Guerra Mundial, né, muitas outras guerras devem ter acontecido, e o país está assim destruído e bastante pobre. Então, mais pobre, obviamente, né, as pessoas que não fazem parte do governo, aqueles que não estão, né, ali intrincados na corrupção, então a população reles. Você entende que a população é dividida em distritos, a história que se passa no distrito 7, e a história inteira é narrada por um menino de 17? Não, de 15 anos, que é o Standish. Ele tem uns nomes muito estranhos, pessoas aqui. E ele vai narrar a história. Só que no começo do livro ele é meio alienado porque está acontecendo. Obviamente ele entende que nós estamos numa ditadura, que o país foi destruído, que tem uma opressão muito grande, uma violência muito forte, mas ele não entende o papel que a família dele teve nisso e o papel que uma família que vai morar vizinha dele também tem nessa história, que são os pais do Hector, que vai ser o melhor amigo dele. Então ele vai descobrindo as coisas aos poucos, e como é ele que nos narra a história, nós também vamos descobrindo a história pouco a pouco. Então por isso que eu brisei no começo do livro, porque o moleque não sabia de nada, então ele não sabia me contar nada, e eu tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu comecei a ficar irritada, aí né, que o negócio começa a fazer sentido quando ele vai tendo os insights e descobrindo algumas coisas. Achei isso interessantíssimo, e achei legal porque o livro então é uma distopia, né? Mas ele meio que mistura um pouco de tudo, assim. A gente tem essa divisão meio a lá Jogos Vorazes, né, de setores, de distritos da sociedade. A gente tem uma propaganda que é importantíssima para fazer as pessoas acreditarem, né, de que o país está indo super bem, que nos Jogos Vorazes também tem, e que no Admirável Mundo Novo é extremamente importante. Tem uma violência muito severa nesse livro, que já está mais para 1984, que no Admirável Mundo Novo eles não usam da violência, né, mas nesse livro tem aqui bastante, e tem bastante dentro da escola, que é o local em que as crianças deveriam aprender a respeitar a sua sociedade, o seu governo, e lá as crianças, elas, né, são espancadas e assim, violentadas verbalmente. Tem cenas bastante pesadas aqui, com algum desenrolar bastante cruel, tá? Mas, bom, a historinha em si é bastante assim, comum,
né, até a hora que essa propaganda que engana as pessoas é levada ao extremo. Vai tratar de um mito, de uma lenda que a gente já fala sobre, né, hoje em dia, que seria a chegada desse homem à Lua. Será que chegamos? Será que não chegamos? O livro vai querer discutir um pouquinho essa questão. Achei legal porque é uma dessas grandes mitos, essas teorias da perseguição, né, que a gente lê hoje. Achei que foi legal como foi trabalhado aqui. Então, isso que teve um insight, porque todo o resto é meio que um conjunto de todas as distopias com as quais eu já entrei em contato. Não achei nada muito novo, não, tá? O que eu gostei mesmo é que, apesar de ser um livro que trabalha com uma sociedade diferente da nossa, né, talvez, sei lá, no nosso futuro, um dia, tomara que não, mas sei lá, né, o que eu gostei foi que parece que as questões intrínsecas do ser humano continuam presentes. Parece que o ser humano não mudou tanto assim. Por exemplo, a gente tem bullying dentro da escola, a gente tem conflitos familiares, a gente tem conflitos amorosos, tanto homossexuais quanto de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. A gente tem a questão do abuso do poder, da corrupção, todas as questões que a gente já discute hoje em dia dentro de um governo democrático, por exemplo, também estão no livro. Então achei que parece que é uma sina do ser humano, né? Ter sempre alguns problemas que ele vai ter que resolver, independente da era e da época e do local onde se está vivendo, né? Parece que é uma coisa nossa mesmo, que vai nos acompanhar para sempre. Então, assim, parabéns pela diagramação do livro, pela ilustração, pela brincadeirinha com um dos mitos de hoje em dia. Gostei bastante também, então, de estar presente essas coisas particulares do ser humano, mas, né, não é uau, não é melhor que o Admirável Mundo Novo, na minha opinião, tá? Mas vale a pena para se iniciar nas distopias. Se você está querendo começar a ler alguma coisa, esse aqui é um bom começo, certo? Até o próximo vídeo, gente!